Se alguém levar um tiro na perna, o impacto cria uma onda de choque que se espalha pelos tecidos do corpo. No início, isso pode causar dormência, mas quando o cérebro entende o que aconteceu, surge uma dor intensa em forma de queimação. Isso ocorre por causa do calor da bala, do atrito ao atravessar músculos e ossos e também porque o corpo envia muito sangue para o local, aumentando a pressão e a dor. Agora, em outro caso, se você atirasse em um urso, poderia achar que o crânio grosso impediria a bala. Porém, uma bala de alta velocidade provavelmente estilhaçaria o osso com força devastadora. Ainda assim, o crânio do urso tem uma inclinação especial e, em um caso raro, uma bala de baixo calibre, no ângulo certo, poderia ricochetear. Ele saltou do avião, mas o paraquedas ficou preso, puxando-o de volta e deixando-o pendurado no ar. As cordas se enrolaram na roda da cauda do avião, fazendo-o girar descontroladamente enquanto o avião continuava voando. A tripulação tentou puxá-lo de volta, mas ele estava longe demais, e se pousassem, ele seria esmagado. 2 pilotos no solo viram o que estava acontecendo e correram para ajudar. Eles decolaram com um avião pequeno e voaram diretamente abaixo dele, chegando perigosamente perto. Um homem se esticou e o agarrou, enquanto o outro usou a hélice do avião para cortar as cordas do paraquedas. Isso o libertou, e ele foi puxado para dentro do avião a tempo. Agora, em outro caso, ele escondeu a bomba dentro de um laptop e embarcou no avião. Veja, ele planejava detonar o dispositivo quando o avião atingisse 30.000 pés de altitude. A explosão rasgaria a cabine, matando todos a bordo. Ele esperou o avião subir e então tentou acionar a bomba. Mas eles não estavam altos o suficiente para que a explosão destruísse o avião como ele planejava. Em vez disso, ela abriu um buraco perto da porta de emergência e o sugou para fora, lançando-o no céu. Todos os passageiros sobreviveram, enquanto os pilotos retornaram e pousaram em segurança. Ele foi a única pessoa que morreu. Ela caiu nos trilhos e foi cortada ao meio por um trem que se aproximava. E aqueles que ouvem a história de sua morte logo passam a ser assombrados por seu espírito. O fantasma não tem a parte inferior do corpo e se move se arrastando com as mãos. Enquanto se desloca, seus ossos fazem um som de estalo, o que lhe deu o nome de tec-tec. Se ela encontrar você andando sozinho à noite, vai persegui-lo com velocidade sobrenatural. E se o alcançar, a lenda diz que ela o cortará ao meio, deixando-o sem pernas, assim como ela. Agora, em outro caso, ele disse à babá que havia um monstro debaixo da cama. Ela achou que fosse apenas imaginação da criança e, para tranquilizá-lo, se ajoelhou para olhar. Mas, em vez de apenas poeira e brinquedos, ela viu um homem adulto deitado no escuro, encarando-a. Assim que ela o viu, ele saltou para fora, jogou-a no chão e saiu correndo da casa. Ele correu o mais rápido que pôde, mas não demorou para ser capturado e enviado para a prisão. Eles carregaram milhares de árvores de Natal e zarparam, mesmo sabendo que uma tempestade perigosa estava se aproximando. Veja, ele era conhecido como Capitão Noel e costumava atravessar o lago para entregar árvores de Natal às famílias que aguardavam. Mas dessa vez, a neve começou a cair e as ondas balançavam o navio. O capitão entrou em pânico e hasteou uma bandeira de socorro, fazendo com que um barco de resgate fosse enviado. Mas as árvores eram pesadas demais e o navio afundou antes que alguém pudesse chegar. O Capitão Noel se afogou, junto com outros 9 tripulantes. Árvores de Natal apareceram nas margens por semanas depois, e até hoje, elas ainda estão no fundo do lago Michigan. Agora, em outro caso, o barco foi partido ao meio quando o navio inimigo o atravessou. A tripulação foi lançada ao mar. O comandante percebeu que um dos homens estava ferido e o puxou consigo, segurando-o apenas pelos dentes. Depois de nadarem por quilômetros, finalmente chegaram a uma pequena ilha, mas não tinham como pedir ajuda e levaram dias até que moradores locais os encontrassem. O comandante esculpiu uma mensagem em um coco e a enviou para forças próximas, que finalmente resgataram os soldados. E aquele homem se tornaria o 35º presidente dos Estados Unidos. O avião dele foi atingido e estilhaços de plástico do para-brisa se cravaram em seus olhos. No hospital, o cirurgião percebeu algo estranho. Veja, ferimentos desse tipo normalmente causam inchaço, pois o corpo tenta eliminar objetos estranhos. Mas os pedaços de plástico não ativaram o sistema imunológico, o que significava que poderiam permanecer no corpo por muito tempo sem causar danos. Então ele pensou, se esse tipo de plástico pudesse ser colocado nos olhos de alguém, poderia substituir o cristalino danificado e curar a cegueira. E assim,
ele acabou inventando as primeiras lentes de contato permanentes. Hoje, milhões de pessoas podem enxergar novamente, tudo graças ao ferimento de um piloto. Agora vamos para outro caso. Segundo a lenda, ele inventou óculos especiais para ajudar sua filha, que estava ficando cega. Mas quando ela os colocou, viu que a Terra estava dentro do estômago de uma criatura gigantesca. Essa criatura controlava a mente da humanidade para que não percebêssemos que estávamos sendo devorados. A visão foi tão aterradora que ela arrancou os óculos e puxou os próprios olhos com as mãos. O pai queimou os projetos e desapareceu misteriosamente, e os óculos nunca mais foram vistos. Ele atirou a flecha pelas fendas na parede do castelo. Sabe como é do lado de fora? Essas fendas, chamadas de brecha, pareciam só rachadinhas fininhas, mas por dentro elas se abriam bem largas, permitindo que o atirador mirasse para vários lados. E o truque do design era esse: cobrir uma área enorme sem se expor, ficando quase impossível de ser atingido de fora. Agora, séculos depois, a mesma palavra para essas fendas foi reciclada e brecha virou sinônimo de algo apertado para driblar as regras, tipo uma escapadinha esperta da lei. O espelhão gigante ia pegar a luz do sol e concentrar tudo num feixe brabo, tipo coisa de filme de ação. Esse troço seria apontado para cidades, botando fogo nos prédios e fazendo os rios e lagos ferverem de uma vez. Os cientistas nazistas, acredita, até desenharam os planos para essa loucura. O espelho seria montado em pedaços, tudo encaixado lá na órbita e manobrado por foguetes grudados na traseira. Com isso, eles podiam mirar o raio e acabar com cidades inteiras num estalo. Só que, a guerra acabou poucos meses depois, e os caras levaram o pé na bunda, então essa ideia maluca nunca foi pra frente.